A gente é o que a gente fala e como a gente fala. Vale para porta-vozes de empresa, vale para o terceiro setor. E, no mundo hiperconectado de hoje, a comunicação digital é uma necessidade. Meio, mensagem, tudo junto e misturado em evolução constante. Vem comigo que a conversa vai ser boa. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, o programa da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Eu recebo hoje o presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron, também o presidente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial e professor da USP, Paulo Nassar, e o cientista político e diretor aqui da FGV-SMI, Marco Aurélio Rüdiger. Rapazes, bem-vindos. Obrigado. Bom estar aqui. Bom receber vocês. Não fiquem tímidos, né? Vamos nos soltar. Absoluto. Vamos começar, como a gente costuma, quebrando o gelo. Sobre o tema comunicação, filme preferido de vocês. Quem se habilita a começar? Paulo? Eu tenho um filme que é de 2010, que é O Discurso do Rei. Tá? Então ali você tem uma situação de crise, porque você tem ali uma crise, inclusive na britânica, né? Envolvendo doença, né? Tá? Morre o rei e vem um novo rei, que é o Jorge VI. E ele tinha desde a infância uma gagueira. Tá? E nesse momento ele tem que falar com o país, ele tem que inspirar o país contra o nazismo, né? E aí mostra todo o processo de superação que ele tem numa relação pessoal, que vira uma relação de amizade, com um terapeuta pouco, vamos dizer, nada ortodoxo. Não? E aí então você tem o processo de comunicação, né? Que ele se desenvolve, né? Uma relação de amizade, né? A partir, então está tudo isso nesse filme. Esse filme é maravilhoso. É Colin Firth, não é? Isso. E o Jeff Bridges? É o terapeuta? Quem é o terapeuta? Você lembra? Terapeuta, eu não me lembro quem era, né? Mas eu lembro que o filme foi o Oscar, se não me engano, do ano. Saron? Eu adoro ficção científica. Então, quando penso em filme, sempre estou nesse gênero, nessa jornada. Gosto muito, muito Blade Runner. O primeiro. Embora o segundo também eu tenha gostado bastante, mas Blade Runner discutia a nossa existência, né? E aquela última cena é emblemática para todo mundo, sem falar da trilha sonora, né? Que é fantástico. Mas aquela última cena onde o replicante dialoga com um humano e discute a sua existência, discute o medo da vida ou o medo da morte, é fantástico. Para mim, Blade Runner é e continua sendo um ícone para entender o nosso tempo contemporâneo. Em tempos de deep learning, IA generativa, humanoides, etc. É bem a propos, né? E Marco? Bom, eu adoro também ficção científica, demais. É mesmo? Adoro. Sempre, a vida inteira. Sim. Tem outras pessoas aqui dentro dessa instituição que gostam muito também. Eu acho que se diz muito sobre o ethos aqui, um pouquinho da fundação, que as pessoas não sabem, não percebem de fora, mas que vocês vão acabar sabendo. E eu vi agora Duna, né? Eu já tinha lido o livro quando era adolescente, então ver essa refilmagem agora achei interessante, mas não é, apesar de tudo, meu filme preferido não é ficção científica, mas é um filme que eu gosto muito, chamado Lost in Translation, que no Brasil foi traduzido colocado como Encontros e Desencontros, que é o da Sofia Coppola. Eu adoro esse filme particularmente, porque é um filme que mostra pessoas em gerações diferentes, mas compartilhando ambos num determinado momento crises existenciais profundas. Então é um filme que eu acho que cala muito. E eu acho que tem uma outra coisa muito interessante, que ele é imerso. Esses dois personagens, são os dois personagens principais, eles estão imersos dentro de uma outra cultura absolutamente ortogonal à cultura original deles, né, que são um casal de americanos, enfim, né? E eu acho fantástico essa mistura de signos e esse trânsito de diferentes culturas e ressignificações. Então eu acho isso
não só, eu acho, assim, psicanaliticamente muito assim, desafiador, né? Mas eu acho que conversa muito com o momento que a gente vive, que a globalização trouxe tantas interposições culturais e de símbolos e de significantes, e as pessoas tentam se ajustar e encontrar um norte na sua vida, e no final o que fala mais profundamente é o desejo, né? E eu acho que isso é uma coisa que nesse momento a gente tem que refletir, como é que a gente reconstrói a nossa percepção da realidade a partir do desejo, a partir da cultura. Eu acho que a cultura talvez dramaticamente seja o nosso grande elemento para a gente sair da situação difícil que a gente está no mundo de transformações. Muito bem. Bom, só para ser do contra, eu vou votar em Cidadão Kane, né? Um filme recente, um filme novo. Não, mas eu gosto em ficção científica, eu sou a maluca das línguas, né? Adoro aprender uma língua nova. Então, The Arrival, A Chegada, né? Que tem a Amy Adams, que ela fala um monte de língua, desvenda a língua dos ETs, eu acho aquilo mal barato, enfim. Sarão, num artigo teu de uns meses atrás, você fala da abertura da caixa de Pandora, da inteligência artificial, e vai saber, né, o que vai sair dessa caixa. Aí você fala da importância dos limites éticos, da importância da regulação, que tem que incluir nas tuas palavras academia, big techs, sociedade como um todo. Então eu queria te ouvir a respeito. Puxa, o tema da regulamentação é um tema hoje tratado mundialmente, né? A comunidade comum europeia fez avanços importantes, o governo americano também, né, com uma espécie de um decreto-lei, né, estabeleceu alguns parâmetros, agora está exigindo que todas as agências do governo americano tenham um diretor de IA, né? Mas, sobretudo, quando a gente fala em regulamentação, a gente está falando de quais são os limites éticos entre, né, o avanço necessário das Big Techs, que elas têm cumprido um papel importante na inovação, né, em romper barreiras necessárias para esse nosso tempo presente, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente garante que a IA, no último segundo, né, ao apagar as luzes, no final do dia, quando a gente vai dormir, como é que a gente garante que a IA seja um propósito construído para o bem comum? E aí pressupõe muita regulamentação. Mas tem o desafio, né, de regulamentar por um lado, mas garantir a inovação por outro lado. Porque também, se você restringir muito o campo regulatório, sob a cabeça das empresas e de quem está inovando, também você pode restringir muito a capacidade de inovação. E regulamentar pressupõe também, um princípio ético, como as nações estão interagindo. Porque é transnacional esse tema. Não adianta também o Brasil regulamentar aqui, a Europa regulamentar lá, se essas regulamentações também não dialogarem, né? Mas, sobretudo, também no final do dia, para a gente falar de bem comum, nós estamos debatendo qual é a ética do uso da inteligência artificial a serviço dos seres humanos, né? Que ética é essa? Eu acho que aí tem um caminho imenso a ser trilhado e necessário, e de envolvimento de todos. Esse tema não pode ser só de quem está envolvido com tecnologia, não pode ser só quem está na academia, ou entre os pesquisadores, ou nas big techs ou no governo. A sociedade precisa estar atenta, porque essa mudança é tão complexa, tem a dimensão de impacto, tamanho, a ponto talvez de a gente comparar com a chegada da eletricidade. Então, todo mundo precisa estar envolvido para que, de fato, a regulamentação venha a serviço das pessoas, para o bem das pessoas, e não para atender só um ou outro interesse. E com isso a gente talvez estar diante dessa caixa de Pandora, do lado profundamente negativo, de estarmos diante de mais uma ferramenta, mais um instrumento de concentração de renda, de aumento da desigualdade, né? E aí a gente faz esse ciclo vicioso de como é que regulamenta para aumentar a equidade do uso disso, como é que regulamenta para que, de fato, a IA, né, esteja a serviço de nós todos, e como é que regulamenta para que as indústrias possam continuar inovando, tão necessário para que a gente avance também como sociedade. Acho que foi bem emblemático desse debate o que aconteceu na OpenAI no ano passado, com a saída e volta do Sam Altman, né? E aí expõe um pouco os dilemas do próprio Vale do Silício, né? O próprio Conselho de Administração. E, Marco, inteligência artificial e comunicação digital andam juntos, né?
naturalmente, hoje em dia. O que mais te fascina, o que mais te preocupa nessa evolução da inteligência artificial, nessa IA que está fazendo parte e vai fazer parte cada vez mais das nossas vidas? Pois é, eu acho que sim, um tema que me preocupa hoje é todo o nosso contrato como sociedade, ele é fundamentado assim, no limite do limite, numa confiança mínima, básica. A partir dali você constrói todos os arranjos e acordos que são possíveis numa sociedade, com todas as suas idiosincrasias, etc. Mas há um mínimo de confiança. Se você não confia no outro, não adianta ter uma equipe aqui de advogados fantástica, que no final eu não vou assinar o contrato, por mais perfeito que ele seja, com mais bem construído que estejam todos os argumentos ali, todos os parâmetros dele. Então, confiança acaba sendo uma coisa absolutamente central. E é justamente a confiança que é a coisa mais, é o ponto mais afetado hoje na nossa sociedade. Por que isso se dá? Porque a capacidade de desconstrução das imagens, das informações, mas camufladas em verdade, geram um desgaste enorme na fidúcia percebida nas instituições e no outro, no discurso do outro. Então, um exemplo que eu estava até comentando isso em uma outra conversa, né, por exemplo, quando o Superior Tribunal Eleitoral, basicamente o TSE, né, faz uma regulamentação, não é possível utilizar a inteligência artificial, não é permitido na eleição de forma a distorcer o processo. Ao fim e ao cabo, quem é que vai aferir a legitimidade do que é correto, do que não é correto, o que é possível, o que não é possível, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro? Eu acho que esse é um ponto muito central. E isso tem sido delegado, de certa forma, vai ser delegado ao fim e ao cabo às plataformas, né, que tem um papel importante, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade enorme, porque você tem uma transferência do público para o privado. E não deveria ser assim, porque são espaços diferentes, são interesses diferentes, que podem convergir, mas não necessariamente você pode fazer uma transferência de competências. Por outro lado, só olhando assim, fazer uma síntese, olhando pelo outro lado da mesa, para a área privada também é um problema fazer esse tipo de determinação, o que é verdadeiro, o que não é, num debate político, num momento em que a sociedade está discutindo uma série de opções, né? Porque se algo é visto como legítimo, né, verdadeiro, e é atestado por uma empresa, uma plataforma que é verdadeiro, daqui a 6 meses se descobre que não foi bem assim, essa plataforma, existe um risco reputacional enorme, fora o próprio processo democrático acaba sendo demarcado por esse trânsito entre o verdadeiro e falso. Então, eu acho que essa talvez seja a maior questão. E daí eu tenho uma preocupação muito grande nesse momento, em que eu vejo que os atores centrais que hoje podem fazer as mudanças, talvez não tenham exatamente o equipamento cultural adequado para a mudança tecnológica que a gente vive. E eu acho que a grande aposta, e aí eu falo como diretor da escola, né, e eu acho que compartilha, porque, enfim, tem dois assim, atores importantíssimos nessa mesa aqui comigo, que estão envolvidos com a educação de forma muito central. Eu acho que cabe a nós uma tradução dessa problemática numa linguagem muito acessível aos jovens, né, mas sem perder, digamos assim, a potência da discussão, e que eles possam vir a ter esse cuidado e nos ajudar a reconstruir outros parâmetros dentro do que é a democracia no século XXI. Não dá spoiler que a gente já vai falar das parcerias aí com os nossos interlocutores. Olha, você trouxe alguns conceitos fundamentais para o que eu quero jogar para o Paulo. A reputação, a confiança, a fidúcia, a verdade. Eu acho que comunicação hoje está no cerne das empresas, virou core business, mesmo para uma empresa que seja de outra área completamente diferente, que em tese não tem nada a ver com comunicação? Absolutamente. Você tem hoje, né, uma questão que é o seguinte: todos querem escrever o contrato, pegando a metáfora aqui que o Rudiger trouxe, né? E a partir do quê? A partir de alguns acontecimentos, aí eu vou pegar Brasil, né, que é a redemocratização, que nós estamos falando já de um processo aí de 50 anos, né?
que vários atores entram no jogo, né? E que jogo é esse? É o jogo de estruturar narrativas, né? Sobre tudo e sobre todos, tal. Né? A partir, por exemplo, vamos dizer, da inserção, né? Aí do que eu chamo da antropologia do smartphone, dá isso como uma metáfora, né? O smartphone como um ícone, né? De conveniência em comunicação, né? E por que antropologia? Porque você tem novos rituais de consumo de informação, né? Na mão de bilhões de pessoas, novos rituais de produção, né? A partir desse consumo, e novos rituais de circulação de informação. Então isso aí traz vamos dizer, uma situação que impacta, fazendo um recorte aí do ponto de vista das empresas e das instituições também, porque qualquer decisão, né, acerca do cotidiano dessas empresas, nas suas relações sociais, que são também um arco enorme de relações, né? Quando você pensa, por exemplo, no cliente, nos empregados, né? E na imprensa, né? Já no horizonte global, né? Você tem que pensar, né? No impacto que essa circulação de mensagens tem sobre aquilo que você faz, seja o produto ou o serviço estrito sensu, e também as suas decisões, né, no âmbito vamos dizer, daquilo que a gente pode chamar do filosófico da organização, né? Qual que é a identidade dessa organização, qual que é a sua missão, sua visão, né? Como que isso se expressa, né, na cabeça da sociedade, dos públicos, quando a gente fala em reputação, por exemplo, em imagem, né? Então a gente tem aí uma discussão que é muito importante, porque ela ganhou escala. Porque quando a gente está falando, por exemplo, né, dessa discussão aí no ambiente, né, dessa tecnologia que avançou agora, né, para as formas aí dentro desse contexto de inteligência artificial, nós estamos falando de uma discussão milenar. Tá? Nós vamos pegar o seguinte, quer dizer, quando você fala em verdade, quando você fala em fidúcia, quando você fala, de repente, em transparência, etc., né? O que é isso, né? Se você pensa, por exemplo, na forma platônica, isso aí, de repente, está dentro de um ambiente já onde você tem as ideias, né, vistas de forma perfeita, né, e etc. E aí, quando você, por exemplo, coloca o embate aí entre Platão e Aristóteles, qual que é a questão, né? O Aristóteles, ele coloca que é possível você representar, né, quando ele fala de mimesis, né? E o Platão vai dizer assim, não, tem aí um problema, quer dizer, quem que está fazendo essa representação, né? Qual que é a distância entre essas verdades perfeitas, né, e aquilo que está sendo representado? E no contemporâneo, e aí é uma discussão que envolve as empresas também, a gente vai ter o quê? A gente vai ter os neoplatônicos, que atacam, de repente, qualquer tipo de imagem, né? Se a gente pensa, por exemplo, no horizonte de 500 anos, nós vamos ter aí o protestantismo atacando as imagens. Se você pensa no contemporâneo, você vai ter uma escritora canadense que escreve um livro no logo. O que ela está fazendo? Ela é uma neoplatônica, está atacando, né, são os iconoclastas, estão atacando também possibilidade de você representar. E aí tem coisas radicais, quando se fala de inteligência artificial, que é o quê? Né? Eu não posso, de repente, também me autodescrever e achar que aquilo que eu estou representando, usando inclusive autotecnologia, não o que é verdadeiro, não qual que é a possibilidade do autoral aí na relação com máquinas, e etc. Então eu acho que tem uma discussão densa, uma discussão importante, que passa por interfaces, uma delas a filosofia, né? O direito, a forma como as artes, né? Porque quando você pensa em artes, você entra numa dimensão em que a criatividade, a transformação, né, a inovação é fundamental. Me ocorreu bater um papo com o ChatGPT, botar o
o cachimbo do Magritte, ceci n'est pas une pipe, e ver o que ele diz a respeito. Já que você trouxe filosofia, tem um professor de filosofia da Universidade de Viena, Saron, lançou um livro, quer dizer, saiu no Brasil, A Ética na Inteligência Artificial. Mark Köckelberg, o nome dele, deu uma entrevista à Folha de São Paulo, e ele fala da preocupação da IA se espalhando num país como o Brasil, em que você tem um percentual tão alto de analfabetos funcionais, fora os analfabetos, né? E quando a gente vê dados, assim, o percentual de matriculados no ensino fundamental agora é o mais baixo desde que a PNAD de Educação começou. São elementos que num país como o Brasil são preocupantes pra caramba, não? Os dados, né, que o Brasil apresenta sobre sua realidade sempre são dramáticos, né? Pega um dado sobre matemática, tão essencial para a gente pensar o universo da inteligência artificial e pensarmos como participantes e não só como consumidores colaterais. No final do ensino médio, de cada 100 jovens que terminam o ensino médio, só 5 dominam a matemática adequada ao último ano do ensino médio. Esse, entre tantos outros dados, nos colocam numa situação realmente de brutal enfrentamento dessa realidade. Acho que a gente precisa partir do princípio de que nós não estamos diante de uma transformação tecnológica, nós estamos diante de uma transformação de modos de vida. A IA nos traz isso, né? E eu tenho defendido que a gente precisa encarar a IA como uma expansão da nossa capacidade intelectual, um transbordamento da nossa capacidade cognitiva. E entender a IA sobre esse aspecto significa mobilizar todos os recursos do país para que a gente, de fato, traga para dentro a inteligência artificial e não fique na borda, na rebarba, no consumo marginal dessa situação. Por exemplo, a gente precisa de infraestrutura no país, né? Todos os aprendizados de máquinas feitos pelas Big Techs, elas rodam numa capacidade computacional que o país em nenhum lugar tem, né? Qual é a nossa capacidade computacional? E aí não adianta, precisamos de política pública para isso. O governo precisa se mobilizar, né, junto com a sociedade, empresas, para a gente ter capacidade computacional para poder, inclusive, cruzar os nossos próprios dados, construir os nossos próprios parâmetros, até para a gente entender a nossa desigualdade, até para a gente oferecer a partir, né, e aí falando da caixa de Pandora, oferecer que esperança esse novo universo que se apresenta pode, de fato, se conectar com essa população carente, com esse jovem que, por exemplo, está sem emprego e está sem estudo, né? O Brasil, outro dado também dramático, para fazer um diálogo com o que você trouxe, o Brasil tem Portugal, 9,5 milhões de jovens, de meninos e meninas entre 19 e 29 anos, 18 e 29 anos, 9,5 milhões de jovens que não estudam e também não conseguem trabalhar, né? Como é que vai se relacionar com essa transformação de modos de vida que a gente está vivendo, né? Como é que a gente entra nisso? Então, infraestrutura computacional a gente precisa de uma indústria forte. A NVision, né? A gente conversava sobre ela há pouco, né, Marco? Ela começou no universo do game, né? O processador que ela ofereceu ao ChatGPT tem uma capacidade do ChatGPT 4 de processar cerca de 2 trilhões de parâmetros, 2 trilhões de30 Eles estão agora, nos próximos dias, lançando um novo processador, um novo nanochip, que vai rodar quase 30 trilhões de parâmetros. Sai de um patamar de 2 trilhões de parâmetros, Paulo, para quase 27 trilhões de parâmetros. Significa que nós estamos nos primeiros dias da inteligência artificial, né? Com essa capacidade de processamento de dados, com essa capacidade de cruzamento e construção de parâmetros, né? Com essa capacidade de aprendizagem de máquina. Se nós no país não avançarmos sobre isso, a gente vai ficar marginal. E por fim, além da infraestrutura, além de uma indústria forte, a gente precisa dos talentos. A gente não pode continuar perdendo os nossos talentos para irem para fora, né? Quais são esses talentos que podem nos ajudar nessa jornada, né? Para que a gente possa enfrentar
e transformar a IA numa poderosa ferramenta de inclusão social, de inclusão econômica, de inclusão até inclusive emocional, algo tão necessário no país. E nunca houve tantos brasileiros emigrados, né, na história como agora, o que é assustador. É verdade. Aliás, o DAP fez um estudo sobre isso uns anos atrás. DAP, que você criou como algo absolutamente inovador aqui na Fundação, para analisar redes sociais, o que é comunicado nas redes, é fundamental para a gente entender que país temos, né, como é que a nossa sociedade está funcionando. DAP Lab hoje é um dos laboratórios aqui da escola. E eu me pergunto sobre as dificuldades que há para os pesquisadores, sendo esse trabalho tão fundamental, né, medir o pulso das redes, hoje com as caixas pretas, para voltar às caixas, né, as caixas fechadas, por exemplo, de um TikTok, né, que é chinês, etc. e tal. Que desafios isso traz para o pesquisador? Olha, Leila, é o seguinte, acho que a sua pergunta ela é extremamente importante, porque ela traz no bojo dela uma série de outras questões que são conectadas a ela. A gente tem hoje, por exemplo, um problema, assim, se você olhar aqui, por exemplo, o nosso laboratório, é um laboratório cuja média de idade é bastante baixa, por várias razões. Ontem eu estava conversando com dois colegas bastante assim, relevantes na cena da ciência política, da sociologia, e assim, existe um gap realmente grande de entendimento entre os pesquisadores hoje, que são mais sênior, estão uma ponta, digamos assim, da produção do conhecimento, e de fato quem eles podem auxiliar para fazer esse tipo de análise de pesquisa. Tem um gap geracional gigantesco aí, não só um gap de conhecimento, mas também geracional. O que traz para a gente algumas questões, por exemplo, uma questão é o quanto esses jovens, ainda que capazes de mexer na programação, entender um banco de dados, são capazes também de fazerem as questões, colocarem questões relevantes, o que a gente chamaria de uma episteme, que vai orientar o que vai ser visto. Então, fazer perguntas e questões é um negócio importante. Fazendo aqui um gancho com o que o Sarão falou, assim, quando a gente pega os jovens brasileiros, assim, essa literacia que eles vão ter que aprender no ensino fundamental, no ensino médio, digamos assim, ainda que não vão para o ensino superior, mas eles vão ter que aprender algumas coisas que hoje em dia eu não sei o quão claro isso é. Por exemplo, você vai usar o ChatGPT, você vai ter que fazer perguntas. E saber fazer uma pergunta pode parecer trivial, mas o fato é que a pergunta, no final, ela acaba sendo absolutamente central nos dias de hoje. Qual pergunta certa você faz para ter uma resposta? Então, esse é um problema que a gente tem, e a educação é importante, e as plataformas, elas são construídas fora do Brasil, né? O que nos faz ter que fazer adequações, digamos assim, culturais na operação e no tratamento, fora a questão tecnológica em si. Então, isso tudo já é um problema. O outro problema é que, de fato, a gente deveria estar atraindo uma mão de obra qualificada para o Brasil e a gente está perdendo hoje uma mão de obra. Em algum momento, esse estudo, eu sei o estudo que você tinha de referência, a gente fez um estudo sobre uma política do Brasil de atrair cérebros ou pessoas qualificadas, e não necessariamente doutores, mas pessoas com qualificações em várias áreas, culinária também, arte, etc., várias áreas. E a gente perdeu não só um momento histórico, como a gente não construiu uma política de vistos, por exemplo, ou de atratividade para esse pessoal. E a gente, na verdade, está fazendo o contrário, estamos perdendo gente. E aí tem um problema na sociedade brasileira, que é o encontro da tecnologia com o envelhecimento da nossa população. Né? Então a tecnologia, se ela for muito restrita a um segmento específico da nossa sociedade, a gente tem uma assimetria adicional à assimetria que o Brasil já sofre hoje, que o nosso problema não é... O Brasil é um país rico, mas é um país extremamente desigual, esse é o problema. Então a gente já vai ter uma camada a mais de assimetria, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um segundo problema, que para uma população que está envelhecendo, a produtividade marginal do país tem que ser alavancada. Mas ela só será alavancada pela educação e pela capacitação nesse novo mundo de tecnologia. Então, a gente tem um outro desafio. Então, às vezes eu penso que falta para o Brasil a capacidade de construir uma visão estratégica, né, que é baseada em dois pilares que tem que ser repensados no Brasil. Foi feito no passado, o Brasil é o que é hoje por conta disso, mas a gente tem que rever isso. A gente precisa, em primeiro lugar, pensar no desenvolvimento nacional, mas esse desenvolvimento nacional
ele é alicerçado numa construção institucional. Então as instituições do Brasil vão ter que mudar em função do aporte das tecnologias, mas essa mudança institucional requer um RH que consiga conversar com isso. Então a gente tem um problema estrutural muito sério nesse momento, muito dramático, porque o tempo que a gente tem para fazer esse ajuste é pequeno. E no meio de tudo isso temos a crise climática, né? Na verdade, diminuição de biodiversidade, poluição e mudança climática, o tal tripé da crise ambiental, que é um desafio coletivo também. Eu acho que tem que estar aí no nosso backdrop, assim, né? No nosso pano de fundo. Paulo, isso é algo que está nas letrinhas mágicas, né? ESG, você também escreveu a respeito, não muito tempo atrás, a respeito disso passar a fazer parte do DNA das empresas, né? Tem que estar na comunicação interna, tem que estar na comunicação externa, mas não pode ser da boca para fora. É algo que tem que, de fato, passar por uma mudança de postura. É uma mudança de postura, mas essa mudança de postura no mundo empresarial, ela começa já há mais de 100 anos, né? Principalmente na transição aí do século XIX para o século XX, né, onde você tem os grandes empreendedores da segunda revolução industrial, né, e basicamente aí um recorte nos Estados Unidos, né, que tem uma crise de imagem e de reputação enorme, né? E ali você já tem a semente dessa ideia de ESG, que na realidade é uma narrativa do mercado financeiro, né? E o que você tem ali no começo dos anos 1900, né? Você tem uma crise com as comunidades, baseada principalmente na questão ambiental, né? Você tem uma crise com essas comunidades, e aí fazendo recorte para os sindicatos na questão social. Dessa relação que surge, por exemplo, o filme Tempos Modernos, que é um filme financiado por sindicatos na época, né, uma crítica, de repente, ao modelo taylorista vamos dizer, de administração, né? E você tem também, né, quando você fala de governança, você tem acontecimentos que vão desembocar, por exemplo, na crise de 2008. Né? Então, a partir de tudo isso, você tem vamos dizer, essa embalagem que é interessante, né, de ESG, que está sendo tensionada por várias razões, né, tensionadas a partir vamos dizer, do enfoque político, né? E aí é óbvio, né, também uma pressão econômica, e isso explica inclusive o retrocesso do Larry Fink como representante disso, que parou, né, de lançar suas cartas, né, que eram, de uma certa forma, manifestos ligados a esse momento. Então, o que a gente tem? A gente tem uma construção durante o século XX que, em algum momento, você tem aqueles empreendedores, né, na área de infraestrutura, de energia, de química, de petróleo, etc., que passam a ter, depois de mais de 50 anos, nós estamos falando década já dos 1950, uma imagem de filântropos, de grandes investidores, né, de grandes apoiadores em universidades no ambiente americano, nos grandes museus, e etc. E quando a gente olha a realidade brasileira, a gente vai ver que você tem hoje uma necessidade de criar uma cultura relacionada, né, principalmente na questão do S, né, do social, né? A questão ambiental, ela pulou na mesa vamos dizer, do C-Level hoje, né? A questão de governança idem, né, por questões, por exemplo, de regulação e etc. E a questão central aí é como comunicar tudo isso, esse posicionamento que tenha, vamos dizer, uma colagem entre o que se fala e o que se faz, né? Então essa é uma grande questão que passa por educação e comunicação. Então, você pode dizer hoje que um executivo que se comunica mal é um mau executivo, tá? É uma realidade que não se admite mais analfabetismo em comunicação, porque é tudo junto, né, hoje, né? Então as questões que foram colocadas aqui anteriormente, né, desenvolvimento de uma política pensada numa perspectiva de desenvolvimento do país, etc.,
a gente pode se perguntar hoje, né? Quem hoje, por exemplo, está pensando, entre aspas, nos novos sinais, né? Que não vamos dizer que no momento aí momento assim, do governo Juscelino, né? Você tinha uma necessidade de ter torneiros mecânicos e etc, etc. E hoje, né? Quando você pensa assim entre aspas, uns sinais voltados para a inteligência artificial, e pensando também na pujança do agronegócio no país, né, que também usa e vai usar cada vez mais as tecnologias digitais, etc. Então, é um cenário que você precisa ter, no âmbito do C-Level, uma densidade intelectual. Não basta mais só ser gestor, né? E para finalizar aqui a minha intervenção, né, quando eu falo, por exemplo, nessa dimensão intelectual, não dá mais para você ter executivos nesse nível que durante toda a sua vida trabalham com aproximadamente 350 palavras, tá? Então é um absurdo isso, quer dizer, uma miséria assim em termos de vamos dizer, de retórica, em termos comunicacionais muito grande, né? Tá? Eu fiz para o ChatGPT uma pergunta que tem exatamente a ver com isso que o Paulo trouxe agora. Vamos ver. Olha, eu perguntei o seguinte: quais são hoje os principais desafios da comunicação estratégica de empresas, governos e ONGs? A resposta: hoje os principais desafios da comunicação estratégica para empresas, governos e ONGs incluem a gestão da reputação online em meio a um ambiente digital complexo e em constante mudança, o combate à disseminação de desinformação e fake news, a necessidade de construir confiança e transparência com o público, a adaptação rápida às tendências e tecnologias emergentes e a criação de conteúdo relevante, engajado e engajador, na verdade, para públicos cada vez mais fragmentados e exigentes. Essas organizações também enfrentam pressões crescentes para comunicar de forma ética e responsável, enquanto enfrentam desafios como a polarização política e a crise de confiança nas instituições. Em suma, equilibrar a comunicação autêntica, eficaz e ética no mundo digitalizado e volátil é essencial para o sucesso da comunicação estratégica atualmente. Passou na prova, ChatGPT? Passou na prova e subiu a régua, né? Isso aí. É interessante porque o Global Risk Report, apresentado em Davos esse ano no Fórum Econômico Mundial, ele coloca no topo dos riscos para os próximos 2 anos desinformação, né? Disinformation e misinformation. Em segundo, vem os eventos climáticos extremos, né? E a gente falou aí de clima e tal. Em terceiro, polarização social. É interessante que o primeiro e o terceiro tem tudo a ver, né? E diz respeito ao trabalho dos comunicadores também, e pesquisadores, obviamente, não? Eu acho, Lê, o seguinte, acho que a gente vive um momento que, assim, a comunicação se fala algo estratégico, mas eu acho que agora é diferente, porque eu acho que a comunicação ela tá produzindo uma movimentação completamente distinta, porque talvez o Paulo possa falar bem sobre isso, certamente poderia falar, é uma outra ritualização das interações, das relações sociais, numa outra ordem completamente diferente. E comunicar se torna um imperativo. Mas essa comunicação, ela, de fato, como o ChatGPT colocou, e eu concordo plenamente, ela possibilita uma distorção absurda de todo o regramento, toda a percepção que a gente tem sobre a nossa realidade. Então, é a questão da fidúcia e da própria imagem das instituições e das empresas, né, ela acaba sendo objeto de uma mudança de perspectiva dramática cuja avaliação vai depender muito do repertório cultural que a sociedade tem e os indivíduos têm. Então, de novo, eu acho que o contrafogo possível hoje, não só a literacia digital, mas uma ampliação da cultura, o que é bastante escasso hoje. E como é que a gente faz isso? É complicado, cultura não é uma coisa trivial,
O ensino dessas questões todas e a discussão sobre as questões é uma coisa complexa também, né? E eu acho que a gente tem que fazer traduções desses debates, dessas ideias, de forma que o mundo, que é crescentemente visual e pictórico, possa vir a absorver de outra forma esses referenciais culturais e a partir daí conseguir produzir alguma síntese. É claro que eu estou falando de uma forma meio sofisticada isso aqui, mas em outras palavras a gente tem que traduzir para as pessoas poderem, que têm acesso, quando estão num ônibus, quando estão entre amigos, quando estão jogando um jogo na web, etc., terem insumos que façam algum tipo de reflexão crítica sobre o que a gente vive e o mundo que a gente está. Então eu acho que apostar nisso, de novo, apostar na educação, mas dentro de um outro formato, eu acho que é absolutamente essencial. A outra coisa a gente prepara esses jovens. Eu estou fazendo um gancho com o que eu falei anteriormente, e eu acho que é uma preocupação muito forte aqui nessa mesa. A gente tem que preparar esses jovens para os empregos que estão vindo e para o mundo que está vindo. E o que eu vejo é que nós ainda temos estruturas de ensino que preparam para empregos que estão deixando de existir e para um mundo que não é mais o mundo que eles vão se defrontar. Então eu acho que tem um desafio muito grande da gente fazer uma mexida nisso aí. E é nossa responsabilidade agora. A Amy Webb, que é futuróloga, futurista americana na SXSW, South by Southwest, falou do super ciclo tecnológico, né? E o que está moldando a nossa vida, o que vai moldar o que vem por aí, inteligência artificial, da qual a gente já falou, junto com biotecnologia, junto com dispositivos conectados, né? Vamos ser todos meio replicantes de alguma forma. E ela fala também do Zeitgeist, né? Do espírito do tempo, medo, incerteza e dúvida. É assustador, mas pode ser uma oportunidade? Total. Aliás, essa palestra, eu até fiz um post no LinkedIn sobre essa palestra, foi uma das palestras que o Itaú até traduziu nessa linha de democratizar acesso ao conhecimento, então foi uma fala bastante contundente. Ela fala dessa onda longa, né, de transformação que a gente vive e fala desses medos, dessas incertezas, que muitos outros teóricos também já falaram, né? Eu acho que a gente vive esse medo líquido, para lembrar de um teórico importante, né? O Bauman, exatamente, o Bauman, que fala que são 3 questões centrais para o medo líquido acontecer. Primeiro, o medo físico, de algum tipo de sofrimento físico. O segundo é o medo de não poder prover as coisas, né, para sua família, para os seus familiares, né, deixar de prover. E o terceiro é o medo do futuro, do que vem por aí. Esses 3 medos geram, inclusive, essa sociedade radicalizada. Inclusive essa sociedade que às vezes quer buscar um passado que nem tão existiu, mas acho que tem um passado aí que possa gerar um certo conforto, né? Menos movediço. Mas que também talvez nem tenha existido, mas de alguma forma você tenta se agarrar em alguma coisa para diminuir essas incertezas, esses medos tão latentes, né? E você falava de comunicação, né? A gente falou aqui muito de comunicação nós fizemos uma pesquisa lá na Fundação Itaú sobre o primeiro emprego do jovem. E olha como tem a ver com medo, tem a ver com comunicação e com essas relações socioemocionais. Ele é naturalmente contratado, né, pelo parco currículo técnico, porque é o primeiro emprego, né? E a gente descobriu que de cada 10 contratados, 7 perdem o emprego no primeiro ano. E aí fomos tentar identificar o motivo que o empresário, que o empreendedor, né, mandava esse menino, essa menina embora no primeiro ano. Entre os 10 que foram mandados embora, 7 foram mandados embora porque, embora tenham algum tipo de competência técnica para ser contratados, não tinham habilidades socioemocionais para se relacionar na empresa. E no topo da habilidade socioemocional, a capacidade comunicacional. Não tem como, não consegue se comunicar, não consegue ouvir, não consegue trocar, não consegue estabelecer relações. Também muito localizado nessas questões de medo, né? Então, quando a gente fala de comunicação, fala dos medos, né? Estas construções socioemocionais
que precisam acontecer na família, mas, né, na medida que as famílias estão fragilizadas, precisam acontecer também nas escolas, precisam estar na pauta, porque senão a gente vai construir que jovem, vai oportunizar, né, o aprendizado desses jovens para que caminho, né, na medida que, inclusive, os games os retêm, né, os distanciam desses relacionamentos humanos reais, né, e que a inteligência artificial de alguma forma também aponta para isso. Então, o tema do medo, o tema da comunicação, né, não é só um tema das empresas, não é um tema de fato que precisa estar na ordem do dia das relações humanas e permeando, né, a escola, permeando a família, permeando, né, as relações por meio, por exemplo, dos meios de comunicação, né, enfim, isso tudo é muito presente. Outra questão que também me salta aos olhos por um lado a gente tem uma fragilidade na comunicação, mas por outro lado tem o desejo da participação desses jovens, né? Pega o próprio TikTok, né? Eu vi uma pesquisa sobre market share, ele encostou na Netflix. Impressionante. É impressionante. Por quê? Porque os jovens querem o download, mas querem sobretudo o upload, querem, né, ter o protagonismo dele. Como é que você consegue catalisar essa energia para esse upload desejado, mas que possa também servir, possa ser instrumento, ferramenta de construção da sua habilidade socioemocional. Então, há coisas e há questões na mesa que a gente precisa enfrentar, todos nós, né? Governo, sociedade, empresas, escolas, né? Ensino superior, né? Educação básica, para que a gente possa, de alguma forma, decodificar essa sociedade tão complexa, né? Para que a gente supere essas lacunas, medo, fragilidade da comunicação e tantas outras. E né? Pós-graduação também, né? Pós-graduação também. Então vamos falar um pouquinho do MBA da Aberj em parceria com a SMI, Paulo? Claro. Antes só queria dizer o seguinte, quer dizer, o Max Weber, falando da segunda revolução industrial, ele cunha lá a expressão que eu acho que explica muito hoje também, que é o desencantamento do mundo. Tá? E a partir disso, ele dizia, esse desencantamento se dá pela linguagem, que ele chama de jaula de ferro. Tá? E aí, então, nós temos que estar, vamos dizer, pensando o que é essa jaula de ferro hoje. Tá? E nesse sentido, acho que o MBA que está sendo pensado, tá? Ele é inédito, porque ele tem, vamos dizer, ele tem uma chama, ele tem uma alma, uma causa, que é você capacitar, né, essas pessoas que trabalham em comunicação e relacionamento no terceiro setor, tá, para que se comuniquem melhor, para que enfrente essa questão do desencantamento do mundo, né, que não tenha uma comunicação que seja tecnicista no extremo, né, que essa ideia da jaula de ferro. Né. Então, eu acho que esse MBA, ele tem essa alma, né, e além disso, ele faz uma união entre o que eu chamo de cientistas de narrativas, né, e com os cientistas de dados. Tá? Então é importantíssimo isso, porque a gente tem também uma questão hoje, que é essa aproximação entre processos de comunicação e processos de inteligência. E quando eu falo processo de inteligência, não no sentido estritamente militar, tá? Que é você detectar, né, a partir de modelos, que representem o social hoje, que não estejam parados nos meados dos anos 80, que é a ideia ainda de stakeholders. Né? A gente tem hoje, né, pensar sobre esse tipo de representação, né, e ver, falando em inteligência, né, onde é que está aquela informação que está circulando no horizonte global, tá, que vai impactar, que vai destruir valor ou construir valor para as organizações, sejam empresas ou instituições. Eu acho que esse MBA está juntando 3 inteligências importantíssimas, né, que tem, vamos dizer, uma tradição, né, Fundação Itaú, né, com toda, vamos dizer, a inteligência, o conhecimento que ela tem no ambiente aí do terceiro setor, a Aberj, que tem 56 anos
né, numa construção ligada à comunicação de empresas e instituições, e a Fundação Getúlio Vargas na sua inovação, que é essa escola de comunicações, mídia e informação. E tem um mestrado profissional também saindo do forno. Um mestrado. Eu adorei essa sinergia, essa sincronicidade. Exatamente. E essa percepção do Paulo entre cientistas narrativas com cientistas de dados. Eu acho que essa vontade, digamos assim, dessas três instituições, né, e esse apoio central do Itaú nesse processo, vai possibilitar a gente construir uma capacidade que hoje não é que ela seja importante, ela é absolutamente necessária, ela é necessária. A gente tem que aumentar a capacidade das pessoas que hoje operam principalmente de forma transversal causas e temáticas que são do terceiro setor, mas acabam transversalmente mexendo com várias outras pautas públicas e privadas, né? A questão ambiental, por exemplo, né? Vejo assim, vários spin-off dessa discussão, que originalmente era muito focada a questão ambiental, mas hoje vai para a economia verde, hoje vai para a questão política, inclusive, de como se articula a política, como se escutam os povos originários e etc. Enfim, como se trazem, vão se amalgamando, digamos assim, uma série de camadas de interesses e empoderamentos necessários, né? Então, acho que essa nossa iniciativa, ela é absolutamente central, porque a gente tem que aumentar, a gente tem que dar essa caixa de ferramentas, esse novo toolbox, para esses gestores poderem operar com mais eficacidade nesse novo mundo, né? Então, eu acho que essa iniciativa ela parece muito ousada, mas muito necessária nesse momento. Eu estou muito gratificado de poder estar dentro desse processo. Sarão, está animado? Estou animado. Estou animado porque o tempo presente exige muita colaboração. A gente fica rodando em torno da IA, né? Até em virtude de tudo isso que está acontecendo. A gente precisa de pensamento crítico, né? A gente precisa de mais criatividade, senso de urgência, mas para que isso ocorra com a qualidade que a gente tão necessita, a gente precisa de colaboração. Não adianta a fundação aqui, a BERJ lá, a FGV acolá, não adianta esses entes trabalharem maravilhosamente bem, mas de maneira, às vezes, até sobreposta, na medida que estão se falando pouco, na medida que não estão cooperando. E quando a gente se junta, quando a gente se conversa, a gente vê que tem muito mais coisas que nos empurram, que nos tracionam para fazermos ações juntas do que nos distanciam. Então, o sentido da colaboração, da cooperação, desse espaço de construção de coexistência é muito importante nos dias de hoje, né? E aí, quando a gente se procurou, né, eu liguei para o Paulo, a gente precisa fazer algo nessa linha. Ele falou, puxa, já estou pensando em algo nesse sentido e sei uma pessoa lá no Rio de Janeiro, nós paulistas conversando lá em São Paulo, que pode nos ajudar muito nessa jornada. E estava tudo meio engatilhado, né? Essa sincronicidade, né? Essa possibilidade de interagir estava meio engatilhado. A gente só foi juntando esforços, né? Entendendo qual era o propósito de cada um e como é que cada um se ajudava, né? E compartilhando inteligências. Tem essas inteligências na mesa que conseguiram, acho que, né? Além do MBA que vocês estão fazendo, maravilhoso, conseguiu construir esse mestrado profissional. Num país que precisa, né? Assim como o Marco falou e o Paulo trouxe isso, precisa de talentos ainda melhor preparados, precisa de gente ainda mais endereçadas e instrumentalizadas para atuarem dentro dos seus campos. Por isso, inclusive, o mestrado profissional, né? Que vai para o campo da pesquisa aplicada, né? Da construção acadêmica a partir de praxis, né? Tão necessário, tão importante, e fazer com que essa junção aconteça, né? Acho que tem no final dessa história a possibilidade de a gente poder ter jovens, mulheres e homens, enfim, muito melhor preparados,
ter uma rede sendo constituída com, né? Porque imagine, se pudesse voltar no tempo, eu seria aluno desse mestrado. Imagine essa turma, né, se conectando, trocando experiências, falando do seu dia a dia, falando das suas causas, da sua vida cada vez mais complexa, trocando angústias, né? Liberando energia para poder de fato falar, olha, aqui tem algumas soluções que estão postas na mesa. Então esse sentido de colaboração, de fato, além de poder preparar melhor as pessoas que já estão atuando na área, né, construir uma rede, também nos oportuna, nos permite oxigenar as nossas próprias instituições, porque certamente a produção acadêmica dessa turma, o encontro com esses professores, também vai nos orientar e nos dar lupas de soluções até para questões que às vezes estão no nosso dia a dia, e a gente, fruto desta relação muito porosa, de muita troca, de muita colaboração, a gente pode, inclusive, melhorar o dia a dia das nossas organizações. Então, estou muito, muito, muito feliz, muito satisfeito e só esperando quem são esses meninos e meninas que vão estar conosco, junto com os professores, junto com a BERJ, junto com a FGV, para que a gente tenha um setor ainda mais sólido, mais firme para enfrentar esses desafios. Acho que eu tô na fila. Tá na fila? Eu tô. Também tô. Vou pegar a minha senha. Se vocês deixarem, eu vou fazer. Já está convidado. Pessoal, adorei esse papo. Acho que é sobre isso, né? Colaboração e conversa, né? Dialogando que a gente se entende. Adorei. Obrigada, Marco, Saron, Paulo. Obrigado. Obrigada a vocês também e até o próximo Meio Tempo.